Discovery na Escola. Neste episódio de Discovery na Escola, navegue com guerreiros vikings enquanto desafiam o alto mar em Descobertas Vikings. Torne a traçar as viagens desses navegantes cordiais. Veja como utilizavam métodos tecnologicamente avançados para explorar o seu mundo e receba uma lição sobre a cultura viking dada por esses peritos navegadores e mestres da construção naval. E fique atento às perguntas, atividades e fontes após cada segmento. Descobertas Vikings, partes 1 e 2. Pense nisto antes de assistir a Descobertas Vikings, parte 1. Os vikings eram viajantes que exploravam terras desconhecidas para conseguir riquezas. Enquanto assiste ao programa, tome nota de outros aspectos das atividades econômicas dos vikings. De que modo suas incursões militares combinavam com outras maneiras de ganharem a vida. Discovery na Escola apresenta Descobertas Vikings, parte 1. Suas chamas estavam vivas. Eles estavam prestes a conquistar o seu mundo. Ainda não constituíam uma nação e nenhum dirigente único iria comandar as suas tropas. Contudo, por algum tempo eles invocariam seus deuses pagãos para que lhes dessem força e prosperidade. Mas logo, suas vozes serão ouvidas em terras distantes, e outros povos terão por eles medo e admiração, amor e ódio. Resolutamente, seus machados irão dar forma aos navios que levarão seu povo através da Europa até a Ásia e a terras ainda não conhecidas, além do horizonte para o lado oeste. Ao longo dos séculos, histórias serão contadas e recontadas, e suas sagas enviarão mensagens que atravessarão os milênios. Quando as pessoas virem seus navios chegando, ficarão muito impressionadas ou muito assustadas. O dragão veio pegar a sua presa, e as asas dele voarão ao vento e levarão pessoas através dos oceanos. Acredito que eles chegaram pelo menos a Nova York. Acho que alcançaram a Flórida e talvez tenham entrado no México. O mundo os conheceria pelo nome de vikings. Os vikings sempre tiveram um mau conceito na história da Europa por humilhar o ofício dos que registravam os acontecimentos através de ataques a mosteiros e outros centros de conhecimentos da escrita. Os nomes deles estão para sempre gravados na história de lugares próximos e distantes. Descobertas Vikings. Morte e destruição. Os caminhos trilhados por alguns vikings terminam numa sombria catacumba em Copenhague, talvez uma herança do seu passado violento. Temos os restos de cerca de 450 vikings nórdicos vindos da Groenlândia. Um dos mais antigos, talvez o mais antigo cemitério de igreja na Groenlândia escandinava, existe uma sepultura coletiva com os ossos de 3 indivíduos completamente desmembrados, todos misturados, com as caveiras arrumadas primorosamente ao longo da beira do túmulo. E vários crânios apresentam marcas de golpes violentos, de espadas ou de machados. Talvez os sinais evidentes de uma vida violenta estejam apenas desviando a nossa atenção de outra história, provavelmente mais verídica, de uma cultura que sobressaiu entre as outras e reinou durante meio milênio. A história começa na Escandinávia, no ano 750 da nossa era, em um dos muitos pequenos terrenos agrícolas e aldeias ao longo da costa e dos canais. Apesar de os indivíduos envolvidos geralmente serem escandinavos louros, viking não é um termo étnico e não pode ser tomado como qualquer tipo de identidade nacional. Existem também vikings eslavos, vikings irlandeses, e tornar-se viking é mais uma expressão que define uma atividade que era realizada por diversos grupos de pessoas que naquele tempo viviam no norte da Europa.
Devido aos milhares de quilômetros de costa, atividades ligadas à navegação sempre foram parte de uma herança cultural muito antes da época dos vikings. A pesca farta ao longo da costa do Atlântico era a base para a existência de muitas povoações importantes. E as fazendas da área eram autossuficientes e ricas, com habitações para famílias que se expandiam. Ouro, prata, vidro e tecidos. É provável que os vikings tenham expressado sua beleza e status através de uma arte original. Mas, acima de tudo, eles eram lavradores, que cultivavam a terra pacificamente e clareavam as florestas para a agricultura. Na maioria das grandes fazendas havia um estaleiro. Bastavam alguns poucos meses para uma nova embarcação tomar forma. Baseados numa tradição de construção naval, cujas raízes remontavam a centenas de anos, os artífices criaram navios que iriam mudar para sempre a face da história. Em casa, as mulheres usavam os teares verticais para tecer as asas do dragão, as poderosas velas que davam extraordinário poder aos barcos. Os vikings tinham orgulho de seus navios, e o trabalho de artistas garantia que impressionassem a todos. Mas eles eram verdadeiros ou usavam de liberdades artísticas quando pintavam as embarcações? Já faz muito tempo que modernos construtores de barcos e arqueólogos marítimos tentam entender os adornos pintados nos navios vikings. A história pouco tem ajudado na tentativa de reconstruir as embarcações, tornando-as aptas a navegar. Nós temos um problema com o encontro de navios vikings. A maioria das descobertas tem acontecido em águas muito rasas ao longo da costa e em lugares onde a população local consegue chegar aos navios e roubar todas as peças. Apenas uns poucos navios vikings foram encontrados, e essas descobertas geralmente consistem de tábuas esparsas e partes do cordame. Juntando os destroços cuidadosamente, Ole Krumlin Pedersen e seus colegas chegaram à conclusão de que a esquadra viking era surpreendentemente variada. O volumoso navio cargueiro, conhecido como Knorr, tinha mais de 88 metros quadrados de vela e se tornou o transportador de carga nas rotas comerciais dos vikings. Havia os navios pequenos usados para pescar como balsa e para viagens locais curtas. A embarcação longa, impulsionada por velas e remos, é o navio de guerra Dragão das Narrativas, construído com o propósito de amedrontar os inimigos. I'm personally very much attracted by the Me atrai muito a combinação de estética e funcionalidade, e isto é a suprema expressão dessa união. E os cientistas dinamarqueses, por sorte, encontraram vários navios vikings naufragados. Os 5 navios vikings de Skuldelev são extraordinários, no sentido de que aqui temos 5 tipos diferentes de navios do final da era viking do século XI, representando 5 tipos diferentes de origens diferentes. Um da Irlanda, 2 do oeste da Noruega e 2 da Dinamarca. Coube a Max Wiener e Erik Andersen calcular como os navios navegavam, e eles examinaram cada orifício e cada detalhe a fim de entender as suas funções. Desgaste e rachaduras em volta dos buracos indicavam a direção original dos cabos e particularidades a respeito do cordame.
De certa forma, é preciso ser marinheiro para entender todas as pistas que estão nos achados, por exemplo. Isso é muito importante. E como marinheiros práticos, eles não procuravam respostas nos livros, entregavam-se ao mar. A tradição da vela quadrada única continuou de fato por mais de 1 milênio na Noruega setentrional, onde até a Primeira Grande Guerra eles ainda utilizavam pequenos barcos vikings para pesca. Entre muitas outras coisas, o fato de encontrar um buraco no navio e compreender a sua utilização como parte do equipamento de navegação deu a Eric e a Max as pistas conclusivas. Subitamente, tudo passou a fazer sentido e a vela do tempo dos vikings pôde ser recriada. Adicionar a vela ao casco com a forma que as pessoas durante centenas de anos usaram nessa parte do mundo foi talvez o fator singelo mais importante no estabelecimento da prática comum dos vikings. De repente, um mundo de comércio se abriu. Os navios maiores podiam transportar até 40 toneladas, na maioria das vezes de barris de madeira, mas também na forma de pessoas e animais destinados às propriedades rurais. Apesar disso, o navio com um calado de apenas 1,5 metro podia entrar em portos rasos. Aqui, no norte da Alemanha, onde hoje restam apenas campos, uma cidade conhecida como Hedeby cresceu a ponto de se tornar a fonte de influência do mundo viking. Esta é a cidade inicial. E nessa cidade temos uma arquitetura urbana muito especial, tornando possível a muitas pessoas encontrarem lugar num espaço bastante pequeno. Agricultores tornaram-se comerciantes. Um estilo de vida rural foi trocado por um urbano. Mantendo o controle sobre o comércio, dominando as rotas mercantes e usando táticas ofensivas de guerra, os vikings não tardaram a ter o poder em suas mãos. Âmbar, edredom e pedras de boa qualidade eram ingredientes importantes no sistema de comércio dos vikings. E com as extensas florestas ao norte e ao leste, os vikings logo comandaram o lucrativo comércio de peles. Couro e pele não tardariam a adornar reis e sultões de impérios distantes, e os mercadores vikings iriam vender e trocar sal e metais preciosos. Mas seres humanos também estavam entre seus interesses. Durante as escavações em Hedeby, os arqueólogos encontraram algemas de ferro e correntes, um indício de que aqui em Hedeby eles vendiam escravos no mercado. Não há dúvida de que a cidade de Hedeby era um local onde muitos povos e culturas se encontravam. Daqui, partiu em todas as direções. Vikings, de onde hoje é a Suécia, pegaram seus remos e navegaram através do Mar Báltico, entrando no extenso sistema fluvial que os levaria aos mares Cáspio e Negro no sul. Para as pessoas com as quais se deparavam, eles eram conhecidos como os Rus e logo passaram a dominar uma terra que ainda leva o seu nome, Rússia. Novamente, um projeto bem-sucedido de um navio, com um barco que podia ser puxado em terra firme quando necessário, resultou em vantagem para os vikings. Mas as viagens tinham seu preço. Muitos guerreiros morreram longe de casa. Com o surgimento de uma linguagem escrita, suas proezas e seu heroísmo foram imortalizados nas primorosas pedras rúnicas. As terras sob controle Rus estenderam-se até muito longe e Kiev tornou-se a capital. Os vikings navegaram até Constantinopla com frequência nas duas tentativas para conquistar o Império Bizantino. Contudo, o imperador notou sua força e bravura e sua guarda pessoal mercenária passou a ser composta de vikings. Os vikings constituíam uma elite de mercadores apoiada em seu próprio poderio militar e exigiam de seus súditos eslavos tributos em peles e escravos para serem trocados por prata com os árabes. Entretanto, a expansão viking, quer fosse para o leste ou para o oeste, ainda dependia do desenvolvimento dos navios.
No Museu do Navio Viking, na Dinamarca, Søren Nielsen é o encarregado da construção de réplicas daquelas embarcações. O importante é seguir a fibra da peça de madeira que é colocada no navio. Ou seja, seguir o sentido das fibras de madeira. Ela cresceu com a forma certa, pode-se dizer. Eu fiz aqui 2 peças só para mostrar como é importante. Nesta peça, as fibras seguem assim, retas, e é uma peça do barco. E se eu bater aqui, como se pode ver, as fibras não seguem a forma da peça, por isso quebrou. E isso é importante, como se pode ver nesta peça de madeira. As fibras seguem de uma ponta a outra. Por isso é inquebrável. É o que torna a peça muito forte. Nas florestas dos tempos dos vikings, desenvolveu-se uma indústria. Hábeis construtores de navios procuravam curvas naturais na madeira, linhas adequadas à forma do casco da embarcação que eles pretendiam fabricar. Dos troncos das árvores cortavam-se tábuas, e depois de trabalhados, galhos curvos transformavam-se em vigas. Carvalho era definitivamente o material preferido, mas os construtores de navios do norte da Escandinávia tinham de se contentar com pinho. Eu acho que era impossível para um construtor ou 10 construtores fazer um barco como este. Havia uma indústria com muita gente na floresta cortando tábuas dos troncos, e eram tábuas com cortes grosseiros que eram levadas ao porto. Ali, construtores davam forma ao navio. Atualmente, a tradição é mantida por uma pequena equipe de construtores navais do Museu do Navio Viking de Roskilde, Dinamarca. Neste berço está a réplica mais comprida que já se fez. Com 39 metros, este navio delgado parece desafiar as regras da construção naval. Existem vários pontos que eu acho que não são fortes o bastante. Este é muito fino, aquele é muito fraco. Em todos esses casos, quando o navio sai para navegar, ele é suficientemente forte. Tudo está muito bom. Para construir o navio, emprega-se a técnica clinker com tábuas sobrepostas. O desenho permite um arqueamento considerável ao longo dos eixos da embarcação. Os construtores navais modernos resolveram pôr à prova seus ancestrais e os modelos que eles usavam. No Instituto Marítimo da Dinamarca, o arquiteto naval Kim Herringsen prepara-se para examinar as características do casco. O método de construção clinker não demora a provar a sua qualidade. Os conceitos, por assim dizer, do navio viking são bastante parecidos com os dos modernos barcos das corridas oceânicas, por exemplo, da prova Volvo Ocean. O navio viking é uma embarcação de deslocamento rápido, mesmo transportando carga, e sua superfície é deslizante. Não há atrito com a água. Debaixo do navio, bolhas de ar são forçadas ao longo das tábuas sobrepostas. O ar funciona como lubrificante, a resistência é mínima. Gunnar Marel Egertsson construiu e navega em seu próprio navio viking. Desde a sua origem, os navios vikings foram construídos para surfar. Se o navio ultrapassa os 13 nós, ou seja, 6,7 metros por segundo, ele começa a surfar e aí vai ser fácil chegar aos 15, 18, 20 nós. Somente os mais rápidos veleiros modernos podem igualar tais velocidades. Mas seria preciso mais do que um navio veloz para conquistar o mundo. A perícia dos marinheiros vikings era extraordinária e eles dominaram os oceanos por mais de meio milênio. No início, os vikings surfaram ao longo dos litorais. Enquanto puderam avistar terra, a navegação foi fácil. Mas quando rumaram para mar aberto, as regras mudaram.
O dinamarquês Søren Tirslund, comandante aposentado, tem muitas coisas em comum com os comandantes dos navios vikings, seus ancestrais, e tem certeza de que eles sabiam como navegar os oceanos. Uma pequena peça de madeira encontrada durante uma escavação na Groenlândia pode contar a verdade sobre a navegação viking. Søren Tirslund acredita que a peça tinha originariamente esta aparência e que o sol em diferentes épocas do ano poderia causar um sombreado ao longo das linhas entalhadas na madeira. A linha curva é compatível com o movimento do sol durante um dia de verão na Escandinávia. A curva é relevante até os 60 graus de latitude norte. Temos feito experiências com isso. Nós analisamos no computador e houve uma ajustagem bastante satisfatória com 60 ou 61 norte, que é a linha que se navega da Escandinávia à Groenlândia. Há quem não acredite que Søren Tirslund possa provar o que afirma sobre a bússola solar viking. Preparado para pôr sua teoria à prova, ele solicitou que fosse feita uma análise pelo Departamento Técnico de Investigações Criminais da polícia dinamarquesa. Carl Hoberg examinou detidamente a peça de madeira da Groenlândia. Seu maior interesse estava voltado para as linhas entalhadas na madeira. Seriam elas acidentais ou feitas de propósito? Sua conclusão é clara e simples. Minha conclusão da investigação é que as linhas foram traçadas intencionalmente e não entalhadas ao acaso. O capitão viking teria segurado a bússola solar horizontalmente e enquanto a sombra se projetasse sobre a linha, ele teria certeza de que estava no rumo leste-oeste correto e também poderia deduzir outras direções. No Reim, um livro dos antigos tempos vikings, fica absolutamente claro que os vikings possuíam um conhecimento magnífico da navegação pelos astros. Por exemplo, sabiam que o mundo era esférico e utilizavam esse conhecimento. Tinham noção da lua e das marés e podiam calcular a hora da pré-mar e da baixa-mar em qualquer lugar da Terra. Há ainda a descrição do quadrante que lhes tornou possível medir a altura do Sol e elaborar tábuas de sua inclinação diariamente durante o ano e o uso da estrela polar para a navegação. A batida dos remos era o relógio deles. E para medir a distância, eles davam algumas remadas e observavam a passagem de um objeto flutuante, obtendo assim a relação espaço-tempo. Com base em todos esses conhecimentos, eles traçaram mapas que continham as distâncias para a maioria das rotas de navegação europeias, inclusive no Mediterrâneo. Comparando os números deles com os da moderna navegação por satélite, podemos concluir que os erros nas estimativas dos vikings com relação às distâncias é menor que 2 a 4%. A informação contida no Reim mostra com clareza que a cultura viking não se desenvolveu isoladamente na Escandinávia. Durante centenas de anos anteriores a essa época, o conhecimento sobreviveu e se espalhou, tendo como origem pessoas como o geógrafo grego Ptolomeu, que viveu no 2º século da nossa era, ou chegou aos vikings vindo da distante corte do califa de Bagdá. Contudo, um marinheiro experiente usaria também outros sinais para a navegação. Saberia que as baleias surgem quando se está perto da Islândia e que o voo das aves marinhas indica a proximidade de terra firme. Seguindo o voo das aves, ele pode chegar à terra. Descobertas vikings. Fim da parte 1. Agora que você assistiu a Descobertas Vikings, parte 1, fale sobre. Discuta as maneiras como os vikings utilizavam seus avanços em construção naval e navegação tanto para fins pacíficos quanto para hostis. Compare os vikings com culturas diferentes que se valeram da superioridade tecnológica para dominar outras. Agora tente isto.
Faça um desenho dos seguintes navios vikings: embarcação longa, quinor e barco pesqueiro. Escreva um parágrafo para cada um, descrevendo-os. Inclua aspectos que demonstrem as avançadas técnicas vikings de construção naval. Para aprender mais, Discovery na Escola sugere Vikings, The North Atlantic Saga, neste endereço na internet. Peça ajuda na sua biblioteca para explorar as muitas fontes que estão ali à sua disposição. Pense nisto antes de assistir a Descobertas Viking, parte 2. Os vikings eram exploradores ambiciosos. Enquanto assiste ao programa, preste atenção à localização das viagens vikings. Como uma nova evidência mudou as teorias sobre para onde os vikings viajaram. Discovery na Escola apresenta Descobertas Vikings, parte 2. Descobertas Vikings, segunda parte. No início do século VIII, monges irlandeses, buscando um exílio voluntário para servir a Deus, chegaram à remota ilha da Islândia levados pela correnteza. Na Noruega, os vikings devem ter tomado conhecimento de histórias sobre esse fato, e imediatamente ocorreu a primeira onda de emigração para a nova terra. Os vikings do Atlântico Norte eram conhecidos como nórdicos. Chefes medíocres, manipulados por outros nos reinos da Escandinávia que se formaram lentamente, viram a sua chance de governar no descobrimento de uma nova terra. É útil fazer alguma distinção nas intenções daqueles chefes que estavam indo em busca de um lugar que pudessem chefiar. Haviam perdido a força de combate em algum local mais distante ao leste, quer fosse Noruega, indo para a Islândia, ou na Islândia, indo para a Groenlândia. Quantas pessoas que seguiam os chefes iam em busca de uma vida melhor, de um lugar onde pudessem se tornar prósperos agricultores? Elas levaram para a Islândia suas extensas famílias, escravos e animais. Toda uma comunidade agrária instalada num lugar novo. Muitos dos primeiros colonizadores eram também casais mistos de nórdicos e celtas, e alguns cientistas garantem que eslavos do leste europeu também estavam entre os pioneiros. No começo do período de colonização, a Islândia possuía extensas florestas, mas em 50 anos a terra foi clareada, possivelmente para a obtenção de madeira. Contudo, é mais provável que tenha sido para transformar em pasto. O antropólogo Tom McGovern, do Hunter College de Nova York, estudou minuciosamente os restos de antigas povoações da Islândia. É fácil ver que os vikings colonizaram o Atlântico Norte, chegando e infectando as Ilhas Virgens com insetos europeus e com eles próprios, e destruindo o ecossistema. Quando os vikings atravessaram o Atlântico Norte, levaram com eles um conjunto de ideias sobre o que pretendiam em termos de um terreno agrícola ideal. Isso incluía porcos, vacas, carneiros, cabras, cavalos, toda a mistura com as quais eles haviam se desenvolvido na Europa durante milhares de anos. A introdução desse pacote no Atlântico Norte causou impactos, provocou o desmatamento e, em muitos casos, motivou a perda da relva, possibilitando a erosão. Mas outro aspecto da estratégia de colonização viking deveu-se ao fato de que aqueles que chegaram mais tarde viram-se forçados a alugar animais dos pioneiros, os quais, por sua vez, se tornaram mais ricos e politicamente mais fortes. Para os retardatários, também era difícil ter acesso a terras férteis, e muitos deles devem ter pensado em se transferir para novos territórios virgens. A vida ainda era dura na Islândia, no patamar entre as velhas religiões pagãs e as promessas feitas pelo cristianismo. Alguns não iriam desistir das tradições infiéis, tais como comer carne de cavalo, cometer infanticídio ou não abrir mão dos costumes pagãos de sepultamento. A colônia distante tinha uma opção, mas não tinha madeira suficiente para construir casas ou navios. Tornou-se inevitável um acordo comercial com a Noruega, no qual os noruegueses exigiam que a terra aderisse ao cristianismo.
Mas nas fazendas da Islândia contavam-se histórias sobre terras distantes avistadas por navegantes audazes. Para muitos nórdicos jovens, as histórias e sagas provocavam sonhos de uma vida diferente. Elas, porém, também descreviam os perigos de rumar para um oeste distante. Então Bjarne falou: nossa jornada será preocupante e empoderada porque nenhum de nós jamais navegou pelo mar da Groenlândia. Apesar disso, eles navegaram durante 3 dias até a terra desaparecer no horizonte. Foram importunados por ventos vindos do norte e pelo nevoeiro. Por muitos dias eles não souberam por onde navegavam. Erik, o Vermelho, um chefe de baixa categoria, fugiu para o oeste depois de matar um homem na Islândia. Deve-se a ele a primeira tentativa de colonizar uma nova terra mais distante no sentido oeste. Depois de tempos difíceis no gelo flutuante, eles foram recompensados com uma bonita vista. Nos anos seguintes, Erik, o Vermelho, agora a maior autoridade da nova terra, impingiu seu conceito de terra verde aos seguidores, provocando um êxodo na Islândia, que terminou despedaçada devido a controvérsias religiosas e políticas. Mas o primeiro comboio a navegar para a Groenlândia sofreu um golpe rude. Dos 25 navios que deixaram a Islândia, apenas 14 chegaram ao assentamento de Erik, o Vermelho. Sua promessa de uma terra verde não era mentirosa. Um milênio antes, o clima era muito mais quente do que é hoje, e nos fiordes abrigados, as florestas cresciam. As áreas de pasto eram boas, e logo 3.000 pessoas ocuparam centenas de novas fazendas ao longo da costa sudoeste da Groenlândia. Se e quando os navios alcançassem a extremidade sul da Groenlândia, encontrariam um abrigo longe do gelo maciço. Atualmente, um grupo de arqueólogos dinamarqueses está tentando traçar o retrato dos Herjolfsnes, a comunidade que se desenvolveu aqui. Não encontraram muitos vestígios, mas uma descoberta é especialmente interessante. O que acreditamos haver encontrado aqui é um navio-casa nórdico. É uma edificação com forma de navio. Não tem parede voltada para o mar. Acreditamos que seja uma casa que eles colocaram sobre o barco para se abrigar das tempestades e outros fenômenos. Este pode ser um dos muitos navios-casa nórdicos na Groenlândia, e isso seria apenas o início de um projeto maior. Talvez isso seja também o estaleiro, o cais onde navios danificados podiam ser reparados antes de tentar continuar suas viagens para o oeste distante. Para os vikings, este era um novo mundo, e eles teriam de aprender a conseguir o máximo dele. Muitas coisas eram novas e surpreendentes. Os esquimós e os nórdicos chegaram à Groenlândia mais ou menos na mesma época. Os esquimós vieram do norte, cruzando o Canadá Ártico. O encontro foi provavelmente uma surpresa para ambos. E mesmo havendo histórias de hostilidades, o encontro deve ter sido amistoso. Diferentemente dos nórdicos, os esquimós já sabiam quais os recursos árticos existentes ali. Corda feita de pele de foca, marfim das presas das morsas e pele das focas e do urso polar. Em particular, o marfim e a corda foram mercadorias de troca de alto valor que fizeram a colônia da Groenlândia prosperar e provocaram nos comerciantes europeus o desejo de manter contatos regulares. O cristianismo, porém, ficou mais forte e até o chefe pagão, Erik o Vermelho, se viu forçado a construir uma pequena igreja para sua esposa. Mas os nórdicos, fiéis à sua reputação de comerciantes,
Fizeram também do cristianismo uma fonte de renda, alugando suas pequenas igrejas para colonizadores que queriam terra consagrada para seus mortos. Bjarne, um escandinavo jovem e ousado, certa vez perdeu-se no mar num nevoeiro e foi levado pela correnteza a uma terra que ele não conhecia, mas que tinha certeza de que não era a terra verde da qual ouvira falar. Sua história sobre uma terra sem nome acendeu o interesse de outros marinheiros escandinavos. Um deles era o filho de Erik, o Vermelho, Leif Erikson. As correntes e os padrões de vento perto da Groenlândia favorecem uma viagem para a América do Norte. A presença constante do nevoeiro é um problema, mas levado pela correnteza, um navio pode lentamente se aproximar da ilha Buffin. Leif Erikson denominou esta ilha árida de Helluland, o que significa ilha laje por causa de sua aparência pedregosa. Eles continuaram a viagem. Ao sul, encontraram florestas, e quanto mais seguiam para o sul, mais altas ficavam as árvores. Ele chamou o lugar de Markland, terra das árvores. Encorajados pelo que haviam visto, eles continuaram. A arqueóloga Birgitta Wallace seguiu as pegadas de Leif Erikson e encontrou vestígios não só da viagem dele, como de outras expedições escandinavas à América do Norte. Ela sabe que os vikings chamaram sua terra recém-encontrada de Vinland, a terra do vinho, e está convencida de que esse nome reflete a descoberta. Para procurar a Vinland, acho que preciso virar meu mapa de cabeça para baixo e lembrar que estamos vindo da Groenlândia. E aqui está Lance-Urmedus, no norte da Terra Nova, onde eu trabalhei, e acredito que a Vinland seja isto, toda a costa em torno do Golfo de São Lourenço. O único resquício de um assentamento nórdico encontrado na América do Norte, a atual Lance-Urmedus, é bem parecida com o acampamento original de Leif Erikson, tal como é descrito nas sagas. Houve um longo debate sobre a exatidão do que relatam as sagas. As histórias foram escritas 200 anos depois que os fatos narrados aconteceram, e os detalhes, sem dúvida, perderam-se ou foram modificados pela tradição oral através dos tempos. A arqueologia, porém, é capaz de autenticar o suficiente para dar ensejo a muitas conclusões. Diversos artefatos encontrados no sítio nórdico indicam que as embarcações eram reparadas aqui. Eles haviam chegado em grandes navios, mas traziam a reboque pequenos barcos. Sabemos que o ferreiro se mantinha muito ocupado fabricando cravos para substituir os que estavam corroídos e para fixar novas tábuas ao casco. Próximo ao local de conserto de embarcações, arqueólogos encontraram torrões de ferro corroído. O raio-x revelou que no interior havia antigos cravos. Mas um dos resultados mais impressionantes das escavações é a análise neutrônica do jaspe usado para fazer fogo. O jaspe, encontrado no leito de rocha firme da Groenlândia, Islândia e América do Norte, foi examinado e comparado com as pedras achadas nas ruínas da Terra Nova. As pedras da maior das construções vieram da Groenlândia, sugerindo que essa seria a casa de Leif Erikson, que havia vindo de lá. Os acendedores de fogo da casa ao lado eram originários da Islândia, o que se encaixa perfeitamente nas descrições que as sagas fazem dos companheiros de Erikson, vindos da Islândia. Nozes manteiga descobertas no local indicam que os exploradores estiveram na parte interior do Golfo de São Lourenço, o lugar mais próximo onde é possível encontrar essas nozes. E as uvas selvagens que produzem um vinho muito apreciado provêm de climas mais quentes. A partir da viagem à Terra Nova, os nórdicos devem ter iniciado novas jornadas. Não é muito provável que um povo tão ambicioso como eles eram iria se contentar em permanecer num lugar muito frio na Terra Nova ou em locais do norte, onde teriam um mar de gelo metade do ano. As teorias do escritor islandês Paul Bergthorson suscitaram um debate, principalmente sua declaração de que os escandinavos chegaram aonde hoje está Nova York. Nada disso foi ratificado por descobertas arqueológicas. Sabemos que havia um importante assentamento nórdico no norte da Terra Nova e eu tive muito trabalho para ver que eles teriam continuado no rumo sul até Nova York. Já no Golfo de São Lourenço estão os recursos mais maravilhosos para um escandinavo. Para que alguém quereria ir mais longe?
Mesmo hoje, navegar ao longo da costa da Terra Nova e da Nova Escócia ainda é difícil. 1 milênio depois da viagem original de Leif Erikson, Gunnar Marel Egertsson resolveu navegar a mesma distância da Islândia à Groenlândia e à América do Norte. Réplicas reduzidas de embarcações juntaram-se a ele ao longo da costa da Terra Nova para comemorar a viagem original dos vikings. Mas apenas as embarcações maiores poderiam ter ido mais longe. E como homem do mar, Gunnar sabia o que se passava na cabeça de Leif Erikson e seus seguidores. O pensamento deles não é diferente do atual. Estamos sempre tentando chegar cada vez mais longe, isso é, da natureza humana. Para um viking num navio viking, viajar para a Terra Nova e parar ali seria realmente uma coisa estúpida a ser feita. Acho que eles chegaram pelo menos até Nova York. Acho que eles desceram até a Flórida, talvez entrando no México. As sagas nos falam de encontros entre escandinavos e nativos americanos. Os nórdicos se referem aos nativos em termos pejorativos, chamando-os de Skrellings. Uma passagem das sagas, difícil de ser entendida, diz que os Skrellings, os nativos americanos, teriam passado da felicidade em negociar com os nórdicos num dia, aceitando faixas de tecido vermelho e baldes de leite em troca de peles. E no dia seguinte voltaram zangados, dando início à luta. Hoje sabemos o que aconteceu. Os Skrellings beberam leite. Com uma herança genética de caçadores e colhedores, tinham intolerância à lactose. A maioria não conseguiu digerir o leite e reagiu como se tivesse sido envenenada. E voltaram no dia seguinte, querendo vingança. Então, o leite foi um dos motivos pelos quais os Skrellings e os escandinavos não se entenderam bem na América do Norte. Não haveria coexistência pacífica com os nativos americanos. Os nórdicos não possuíam armas superiores e sabiam que estavam perdendo a batalha. Karlsefni e seus homens sabiam agora que, embora a terra fosse excelente, eles jamais poderiam viver ali em segurança ou livres do medo por causa dos habitantes nativos. Então eles se prepararam para deixar o local e voltar para casa. Mas talvez a tentativa de colonizar uma nova terra estivesse fadada ao insucesso. É impossível começar uma colonização com poucas pessoas. São necessárias centenas e eles não tinham centenas disponíveis. A tentativa de permanecer na América do Norte prolongou-se possivelmente por mais 40 anos. E embora as sagas apenas mencionem 5 viagens diferentes, temos razões para acreditar que um número muito maior de embarcações navegou por estas costas. Na volta à Groenlândia, as pessoas logo enfrentaram um novo problema. O clima havia piorado e trabalhar na lavoura estava cada vez mais difícil. A teoria do clima, para explicar a extinção dos nórdicos na Groenlândia, foi aceita como fato durante muito tempo, mas os cientistas estão começando a desafiar essa teoria, apontando mais para fatores ecológicos e socioeconômicos que se somaram aos problemas climáticos existentes. A cientista dinamarquesa Nadia Mikkelsen está à procura de novas provas. Existem muitas teorias sobre a razão de os escandinavos desaparecerem da Groenlândia. Uma delas é de que eles realmente causaram uma séria erosão na área pelo excesso de pastagem e por modificarem a paisagem através do cultivo de pasto para seus animais domésticos e seu gado. E o que queremos fazer é ver se podemos provar essa teoria ou desaprová-la, encontrando grandes depósitos de areia e erosão do solo nessa área. Outra evidência vem dos ossos abandonados nas casas. Vemos provas de que os ossos foram esmigalhados de maneira primorosa e parece que eles se davam ao trabalho de fazer sopa, extraindo o máximo de vantagem dos ossos. Em vários sítios da colonização do lado oeste, temos ossos de cães ruídos no piso dos andares mais altos das casas. Os escandinavos da Islândia, Groenlândia e outros lugares normalmente não comem seus cães, mas parece que nos últimos dias desses assentamentos isso pode ter acontecido. Então, temos provas de que alguma coisa de ruim aconteceu no assentamento oeste no final. A fome cobrou seu tributo. Muitos corpos terminaram nos cemitérios das igrejas da Groenlândia e de outros lugares. E aqueles que morreram longe, em Vinland e na América do Norte, foram também trazidos de volta para serem enterrados na Groenlândia. Como cristãos, eles tinham de ser sepultados em terra consagrada. Eu estou caminhando agora sobre um desses sítios que acreditamos ter sido uma igreja.
À minha esquerda temos a cerca em torno do cemitério e à direita as ruínas. Mas para termos certeza de que há realmente uma igreja, é preciso escavar. Assim que encontrarmos uma sepultura com um esqueleto, saberemos que pessoas foram enterradas aqui e teremos certeza de que encontramos uma igreja. Em Copenhague, a arqueóloga Jette Arneborg tem trabalhado em conjunto com o médico Niels Lindkrub, no Instituto Penham, na esperança de que as análises dele possam lançar alguma luz sobre os últimos dias dos escandinavos na Groenlândia. A análise do esmalte dentário fornece algumas respostas. A leitura do isótopo de oxigênio nos dentes deixou claro que essa mudança climática, da qual tomamos conhecimento pelas perfurações profundas no gelo, também afetou diretamente os humanos que viviam aqui. Os ossos também mostram sinais de mais infecções e possivelmente que as pessoas ficaram mais baixas, talvez devido à má nutrição. O que pode indicar que, na verdade, as condições de vida se deterioraram ao longo dos 400, 500 anos de permanência na Groenlândia. Mas de quem ou de que é a culpa dessa mudança de vida na Groenlândia? E os animais? Eles contribuíram para o problema da sobrevivência? Naja não encontrou o depósito de areia que está procurando. Isso parece indicar que não foram os escandinavos que, na verdade, causaram qualquer erosão do solo e que o declínio da cultura deles aqui na Groenlândia não foi motivada pelo fato de terem provocado o excesso de pastagens, destruindo a paisagem. Mas, sem dúvida, o clima se tornou mais frio e os fiordes ficaram bloqueados por mais gelo. Os residentes não podiam trazer madeira do Labrador ou da Noruega e era muito difícil manter suas embarcações. O que aconteceu foi que os islandeses e os groenlandeses tornaram-se cada vez mais isolados, mais dependentes de navios de outros povos que chegassem até eles. E é uma ironia terrível, esses dois povos, grandes marinheiros, terminarem presos à terra por falta de navios de alto mar. Com a formação de reinos escandinavos nos séculos XII e XIII, a era dos vikings chegou ao fim na Europa. Mas os nórdicos da Groenlândia iriam perdurar por mais 200 anos, chegando no total a quase meio milênio. E de repente, desapareceram. Apenas ruínas ficaram na Groenlândia. Escandinavo, nenhum. Não creio que precisemos de uma catástrofe para explicar por que os escandinavos desapareceram. Uma população cada vez menor e uma imigração lenta e ordenada durante mais de 200 anos pode explicar a razão do abandono dos assentamentos nórdicos. Os vikings e os nórdicos permaneceram europeus até o amargo final, preferindo não viver como os esquimós, sobrevivendo numa terra ártica. Para muitos deles, a viagem final viking foi de volta à Islândia, à Escandinávia ou a outros locais na Europa, onde poderiam ter conforto e se sentir em casa. Mas os vikings deixaram para sempre a sua marca na construção de navios, na navegação marítima e na linguagem naval. O dragão recolheu suas asas, mas a história se lembrará sempre daqueles que fizeram as viagens vikings. Continue assistindo. Tópicos de discussão, uma atividade e fontes para descobertas vikings, parte 2. A seguir em Discovery na Escola. Agora que você assistiu a Descobertas Vikings, parte 2, fale sobre isso. Os historiadores continuam a discutir sobre até onde, no sentido sul, os vikings se aventuraram para dentro da América do Norte. Alguns historiadores dizem que os vikings podem ter alcançado o México, enquanto que outros duvidam que eles tenham chegado tão longe ao sul. Qual o lado do debate você acha mais convincente? Explique as suas razões. Agora tente isto. Crie um mapa que mostra as explorações vikings e as rotas de comércio, invasões e assentamentos. Ilustre o mapa com imagens coloridas da cultura viking.
Para aprender mais, Discovery na Escola sugere os Vikings nesse endereço da internet. Peça ajuda na sua biblioteca e explore as muitas fontes que estão ali à sua disposição. Versão brasileira Sincrovídeo.